1440. Bem, como já anunciamos aqui no programa Voz do Povo, você pode acompanhar também pelo Facebook da página da Rádio Azul a nossa entrevista a partir de agora com o professor Fernando Haddad, participando aqui do programa A Voz do Povo. Eu estou me referindo aqui a professor, porque ele já foi ministro da Educação, prefeito da cidade de São Paulo, mas independente do cargo que ocupa na vida pública, sempre assina e gosta de ser chamado de professor. Atualmente, ele é professor da USP em Ciências Políticas, mas já deu aula de Economia, Filosofia, Direito, Gestão Pública e de Administração. Acho que não esqueci de nada, não. Haddad, seja bem-vindo aqui ao programa A Voz do Povo pela Rádio Azul. Tudo bem? Ouvintes, espero que a gente possa bater um bom papo sobre o Brasil e o mundo. Maravilha. Prazer estar com você. Que prazer estar aqui com você no programa Voz do Povo da Rádio Azul. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui para o interior do estado de São Paulo, nossa cidade americana, nossa inserida dentro desse contexto da região metropolitana de Campinas, onde muitas cidades aqui da nossa região, Santa Bárbara, Hortolândia, Nova Odessa, Sumaré, também acompanham o programa Voz do Povo aqui na Rádio Azul, que tem a finalidade de jornalismo, muita informação, prestação de serviço e utilidade pública. Bom, fala um pouquinho para a gente como é que está a vida do Haddad nesses últimos meses, pós aí também que estamos vivenciando com a pandemia, Haddad. Olha, a vida de professor universitário tem sido a mesma rotina, né? Nós estamos dando aula virtualmente e isso vai continuar até o final do ano, pelo menos na Universidade de São Paulo, para onde eu voltei agora. As aulas continuam virtuais até o final do ano. Eu vou dar aula de pós-graduação esse ano, ou seja, para alunos de mestrado e doutorado. E eu estou no Conselho Curador, eu sou presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, do PT, que está elaborando não só um plano nacional de reconstrução, como agora, a partir desse ano, um plano estadual, justamente para o estado de São Paulo. A gente acha que a gente tem que, do mesmo jeito que fez com o país, fazer com cada estado da federação o mesmo esforço de pensar o desenvolvimento local. E isso, na minha opinião, vai ser inédito no PT, de apresentar o ano que vem, até o final desse ano, eu acho, um plano de desenvolvimento para o estado de São Paulo, a título de colaboração do Partido dos Trabalhadores e da Fundação Perseu Abramo. Haddad, antes da gente entrar especificamente na política nacional, falar um pouco da nossa política aqui no estado de São Paulo, né? A gente conversou na semana passada, aqui mesmo ao vivo, com o Guilherme Boulos, e eu perguntava para ele referente às próximas eleições a nível de estado de São Paulo, uma vez que o ex-presidente Lula volta para o páreo, deve confirmar a disputa no próximo ano à presidência da República, e o Boulos já se manifestaram que ele estaria vindo a candidato a governo do estado de São Paulo. E aí eu perguntei para ele, mas Boulos, pense bem, vamos pensar aqui, vamos conversar. Você sai candidato a governador. Aí o Fernando Haddad, que também é um grande nome da esquerda, saindo também com uma possibilidade de ser candidato a governo do estado de São Paulo. Isso vai causar, na concepção de todos que acompanham a política, um racha na esquerda. E aí acaba beneficiando, inclusive, outros candidatos de outros movimentos. Dá para pensar numa aliança? Vocês estão conversando, ele me disse que tem um respeito, uma consideração muito grande por você e que a todo instante está tentando promover essa unidade, de alguma forma, entre os movimentos de esquerda no país. Como é que você tem avaliado isso, essa questão das próximas eleições? Olha, eu acho que nós temos uma oportunidade no estado de São Paulo inédita. Eu acho que o governo Dória cansou um pouco. Acho que existe uma sensação de cansaço no interior e também aqui na capital. Sabe que na capital ele já perdeu a eleição no governo do estado por Márcio França. E eu acho que nós temos algumas lideranças no estado, nas quais eu incluo o próprio Boulos, mas também o Márcio França, o Orlando Silva. Eu acho que essas pessoas têm que sentar à mesa
e conversar sobre, em primeiro lugar, sobre um projeto para São Paulo, que é o que nós estamos fazendo na Fundação Perseu Abramo e que eu acho que as fundações partidárias deveriam fazer o mesmo. E aí verificar qual é a figura pública que pode representar esse projeto de maneira a oferecer para o povo paulista uma alternativa ao governo que está aí. Então, eu acho que todo mundo tem uma visão crítica do governo Dória, tanto no município de São Paulo, do qual ele foi prefeito por apenas um ano, quanto no Estado. Eu acho que chegou a hora da centro-esquerda ficar um pouco mais ampliada e ter a generosidade de oferecer para o Estado de São Paulo uma alternativa. Então, eu acho que falar agora de nomes é colocar um pouquinho o carro na frente dos bois. Acho que a gente deveria botar o bloco na rua. Eu sempre defendi a tese de que a gente tem que sair para conversar com as pessoas, né? E ouvir as pessoas em primeiro lugar. Antes de dizer o que você pensa, tenta aprender um pouco com a vivência das pessoas, para depois oferecer alternativas. Agora, você defende a unidade também, pelo que eu entendi, na Claro, resposta do totalmente. Boulos, ele defende essa unidade e aí vocês estão procurando chegar num consenso em relação a isso, correto? Nós temos tempo para isso, e eu acho que nós vamos aproveitar esse tempo para amadurecer a melhor solução para São Paulo. Bom, em relação aí à nossa política nacional, a gente tem se deparado aí com muitas coisas que vêm acontecendo. Como é que você vem analisando esse momento do cenário da nossa política a nível Brasil? Olha, eu estou confiando muito que a CPI esclareça os fatos sobre a pandemia, porque o que mais me indignou nesse período todo foi o tratamento do governo federal em relação a essa crise sanitária. Por que eu falo isso? Às vezes dá a impressão, o sujeito é oposição, está falando por falar, criticaria de toda maneira. O papel da oposição é mesmo fiscalizar o governo. É assim que funciona a democracia. Faz bem para o governo ser criticado por uma oposição responsável, inclusive. Agora, o descaso que houve com a compra da vacina é uma coisa completamente desnecessária e incabível. Você não responder ao ofício de praticamente todos os laboratórios que entraram em contato com o Brasil, que é um país muito importante para o mundo, e ficar fazendo pouco caso disso, dizendo que toma ivermectina que passa, toma cloroquina que passa. O que a gente está vendo é que foi uma grande irresponsabilidade isso, e isso aí tem que ser apurado. As autoridades precisam responder por isso, porque muita gente perdeu familiares, amigos, desnecessariamente. Há uma contabilidade bem feita sobre isso, dizendo que entre 100 e 200 mil pessoas morreram em vão, desnecessariamente, em função da irresponsabilidade no trato desse assunto. Agora, o que eu acho também é que, além da gente ter atrasado em comprar vacina, a gente se adiantou em cortar o auxílio emergencial. Então, acho que foram 2 erros graves que foram cometidos. Cortar o auxílio no momento em que a população pobre do país ainda depende disso para viver. Sabe que o preço no supermercado está caro, está tudo caro. É gasolina, é diesel, é carne, é arroz. Está tudo caro. Então, cortou o auxílio muito cedo e comprou a vacina muito tarde. Essa é a minha crítica construtiva ao governo. Acho que o governo errou feio, mas pode correr atrás do prejuízo, porque ainda nós estamos no meio da crise. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de lidar com extremismos, né? E eu acompanhei recentemente uma entrevista sua, com muita ponderação, com muita tranquilidade, esse equilíbrio que você realmente passa nas entrevistas, falando exatamente sobre isso. Eu tive dificuldades até com o governo do PT lá atrás, muitas vezes por causa do extremismo, e hoje eu enfrento também essa dificuldade de lidar com o extremismo que existe do outro lado. Você se coloca numa oposição que eu diria até inteligente, sempre com muita sabedoria, com muita serenidade, pontuando sim as suas críticas, determinante como oposição a qual você faz parte, é claro, mas com muita cautela. Eu acho que a política nossa precisa um pouco disso, né, Haddad? Sem a questão de extremismos e paixão, que o povo já não aguenta mais isso, não é isso? Olha, você só recorre a extremismo quando você não confia na população.
Porque se você confia no bom senso, no bom argumento, para que você vai apelar? Sabe, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, você é um jornalista de excelente nível, eu tento, até pela profissão que eu exerço, colocar os meus argumentos confiando que a pessoa que está do outro lado da linha está procurando raciocinar e, concordando ou não, ela vai me respeitar assim como vai ser respeitada por mim. Eu acho que não existe nada melhor do que um ambiente democrático em que as pessoas consigam opinar e formar juízo sobre as coisas num clima de liberdade e de respeito. Está precisando disso, inclusive, tirar um pouco dessas paixões que acabou causando tantas divisões há pouco tempo nas últimas eleições, inclusive presidenciais, onde a gente acompanhou muito, infelizmente, esse tipo de situação. Agora, Haddad, não é um pouco de incoerência na sua avaliação? Puxa vida, a gente sempre, eu, por exemplo, sempre critiquei nas minhas redes sociais, desde o início, quando o governo incentivou se ter aglomerações, manifestações por todos os cantos do país. Eu falei, poxa, que irresponsabilidade do governo incentivando pessoas a irem às ruas nesse momento tão difícil. E logo no início da pandemia, a gente se deparou com situação de pessoas dizendo que era gripezinha, coisa e tal, indo para as ruas, se manifestando, se aglomerando. Mas nesse final de semana, nós tivemos a esquerda também se mobilizando por um outro lado para se fazer exatamente essas manifestações. E aí eu fiquei meio que assim pensando, poxa vida, mas se até agora eu estava criticando as aglomerações, as manifestações, dizendo que não é momento para isso, não foi uma incoerência também o que ocorreu esse final de semana em relação às manifestações, Haddad? Olha, é uma reflexão importante a que você está fazendo, porque, por exemplo, eu tenho 58 anos, eu estou há 30 dias de tomar a vacina de acordo com o cronograma do governo de São Paulo. Você sabe que, à medida que vai chegando perto o dia da vacina, você vai ficando até mais ansioso, porque você fica pensando o seguinte, será que eu vou pegar essa Covid antes de tomar essa vacina? E eu acho que muita gente está pensando do mesmo jeito. Fica apreensivo, torcendo para a vacina chegar, porque é a solução para o problema do sanitário. Eu mesmo não fui à manifestação morrendo de vontade de ir. Porque quem é que não quer dar um grito de protesto contra o descaso em relação à vida humana? E eu acho que a juventude, sobretudo, ela está vendo as coisas acontecendo, o pai morrer, a mãe morrer, o irmão morrer. As pessoas não estão suportando mais o deboche que estão sofrendo. Então eu não vou criticar quem foi, porque eu entendo a revolta e eu sei que não está fácil passar 14 meses dentro de casa, quem pode, né? Porque a maioria das pessoas nem pode ficar dentro de casa, mas passar em casa sem poder manifestar o seu repúdio ao que está acontecendo. Agora, eu não fui e digo exatamente por quê. Morri de vontade de ir, mas eu estou há 30 dias para tomar a vacina. A minha mulher é da área da saúde, já está vacinada, graças a Deus. Ela é 3 anos mais nova que eu, mas em virtude dela atuar em clínica, como todo profissional da saúde, já foi vacinada. E eu espero que a vacina chegue cedo para todo mundo, porque a pior coisa que pode acontecer nesse momento é uma terceira onda. A segunda onda nos levou em 4 meses, o que 2020 nos levou em 12 meses. Uhum. Ou seja, 200 mil brasileiros morreram em 4 meses no Brasil, contra 200 mil o ano passado inteiro. Então nós temos realmente que ter muita cautela e muita atenção em relação a isso. Nós estamos conversando ao vivo aqui no programa A Voz do Povo pela Rádio Azul, AM 1440, com Fernando Haddad, que gentilmente atende o nosso departamento de jornalismo e a produção do programa A Voz do Povo. Aliás, quem está te mandando um grande abraço é a professora Juliana, que é vereadora aqui da cidade americana, está te mandando aí uma saudação toda especial, tá bom, Haddad? Professora Juliana, um grande abraço para você também, parabéns pelo seu trabalho na Câmara Municipal. E que é professora também, né? Tem esse detalhe aí. Eu fiz uma reflexão aqui com o Guilherme Boulos na semana passada e eu perguntei para ele onde que a esquerda errou no Brasil para não se confirmar um novo governo e passar isso que nós estamos vivendo agora, vivenciando. Faltou diálogo com quem na sua avaliação? Eu sempre ouço você fazendo algumas reflexões sobre isso, algumas análises.
E nós tivemos, por exemplo, o segmento evangélico, um segmento muito forte, que acabou surfando numa ala bolsonarista de uma maneira muito forte, através, é bem verdade, algumas fake news que foram produzidas contra você, contra a própria Manuela, muitas fake news, foi uma eleição, diga-se de passagem, de fake news para todos os cantos, mas aonde na sua avaliação, quando você para analisar, e de repente até numa conversa com o ex-presidente Lula, poxa, presidente, nós erramos nisso, nós falhamos nisso, faltou a gente discutir com a sociedade, buscar um melhor diálogo. O que faltou na sua avaliação, Haddad? Olha, eu tenho respondido essa pergunta muitas vezes, né? E eu mantenho o meu posicionamento original, que eu acho que, em primeiro lugar, nós devíamos ter tentado a todo custo fazer a reforma política. A reforma política foi a matriz do desastre da classe política brasileira. E você veja que todo mundo começou achando que o PT era o problema. E nós descobrimos que os partidos todos eram problemáticos. Por quê? Porque você não deveria admitir nunca doação empresarial para partido político. Isso qualquer pessoa de bom senso é capaz de entender. Uma empresa, ela visa lucro. Se ela visa lucro, ela já faz uma doação com segundas intenções. Quando o Supremo proibiu a doação de empresa para partido, ele acabou com metade dos problemas. A outra coisa muito errada da reforma política era permitir a coligação proporcional. Ou seja, você votava num candidato a deputado de um partido e elegia o candidato de outro partido, que, aliás, podia ser antagônico ao primeiro no plano nacional e aliado ao primeiro no plano local. Então as pessoas começaram a perder suas referências ideológicas. Saber, bom, de que lado eu estou, afinal de contas? Qual é a visão de mundo que eu construí para mim e para minha família? Então isso tudo começou a fazer com que todos os políticos caíssem numa vala comum, de maneira que a classe política acabou perdendo totalmente a credibilidade perante a população. Isso vale para todos os partidos. Inclusive quando você fala de escândalo, né? Quer dizer, teve escândalo no PT, teve escândalo no PSDB, teve escândalo no PT, é isso, né? Não, e o pior é que quando isso acontece, a população começa a não discernir quem é honesto de quem não é. Para ela, tudo passa a ser farinha do mesmo saco. E a pior coisa que pode acontecer para qualquer profissão, pode ser para médico, pode ser para advogado, pode ser para padre, pode ser para professor e também para político, é uma categoria inteira perder a credibilidade junto à sociedade. Que foi o que aconteceu, né? E hoje o presidente acabou o atual presidente da República acabou desde a campanha segmentando muito essa questão que eu falei para você do segmento evangélico. Hoje ele tem ainda essa porcentagem, que eu acho que ainda coloca nas pesquisas com uma boa margem até então, ainda é o segmento evangélico. E há quem diga também, em algumas análises, reflexões, que a esquerda não soube conversar com esse segmento. Você entende assim também, ô Haddad? Olha, a esquerda coerente, né, eu acho que faço parte dela, compreende a religião como uma dimensão da vida que tem que ser respeitada pelo Estado. Aí, o Estado não pode tomar partido em relação à religião. Você tem o direito de ter a crença que você bem entender, que você merece a proteção do Estado, mas é uma dimensão da vida que precisa ser devidamente protegida na sua integridade. Ou seja, a pessoa que professa religião de matriz afro, ou evangélico, ou judeu, ou católico, são rigorosamente iguais perante a lei e não podem ser discriminados. Então, essa é a compreensão que a esquerda tem que ter dessa dimensão da espiritualidade, que é uma dimensão privada que tem que ser respeitada por todo mundo. E faltou esse diálogo, você acha? Porque o atual presidente ainda tem essa margem muito grande do lado dele. Você entende que faltou? Mas você sabe que a última pesquisa Datafolha que eu vi, o Lula já empatava com o Bolsonaro nas intenções de voto no público evangélico. Então, quer dizer que eu acho que o Lula, até pela história dele, 50 anos de vida pública, as pessoas sabem que o Lula
é uma pessoa de muita fé e uma pessoa de muito respeito a quem pensa diferente, a quem tem uma crença diferente. Você vê que já tem um empate técnico no público evangélico em relação às duas candidaturas. Então, eu acho que, com o tempo, essas coisas também vão se colocando no devido lugar. Mas a gente acompanhou muita coisa desse segmento, eu acompanho de Não, em perto 2018 também. eu senti na pele. É a tal da mamadeira do kit gay, tanta coisa que foi dita, foi falada. Não, mas aí, essa mentiraiada é mais difícil combater nas redes sociais, porque a rede social é anônima, muitas vezes. Você está recebendo uma informação, às vezes você não sabe nem de quem está recebendo a informação. Sim. E foi muito difícil combater fake news naquele momento. Isso você tem toda a razão. Porque, às vezes, a pessoa que é muito fervorosa em relação à religião, ela, às vezes, é um pouco vulnerável à palavra de alguém. Ela é muito crédula. E, às vezes, ela não vai checar a informação. Ela acredita no que recebe. Isso aí... E justiça seja feita, pode-se falar, querer debater um monte de coisa referente ao ex-presidente Lula, mas o Lula em nenhum momento ele perseguiu determinado segmento, igrejas evangélicas, muito pelo contrário. Eu me recordo no início dos mandatos dele, vários pastores, ele dando espaço, inclusive, não me recordo em nenhum momento. E aí criaram todo um clima, olha, a esquerda vai acabar com as igrejas, coisa e tal, e é o que você está falando, é o respeito a todos os segmentos, independente de lados, né, Haddad? Olha, aqui quando eu era prefeito de São Paulo, a legislação mais permissiva para abrir igreja foi aprovada no meu governo. E eu mantinha uma relação ótima com os pastores aqui da cidade, como mantinha com os bispos das várias igrejas. Eu mesmo sou da igreja ortodoxa. Você sabe que eu sou neto de padre ortodoxo. O meu avô está enterrado na igreja ortodoxa aqui da Rua Vergueiro, que é uma rua importante aqui de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Então, para mim, essa coisa de religião é de berço, e o respeito à diferença, à diversidade, faz parte da comunidade da minha família que veio do Líbano, porque o Líbano, o grande problema do Líbano é que nem sempre a diversidade religiosa foi respeitada. Então, uma das razões da imigração da minha família para cá foi buscar paz religiosa, justamente para sair do conflito que não leva a nada, muito menos na área da religião, que devia pregar, antes de mais nada, a paz e a tolerância. Você chegou a ser bombardeado até por ir na igreja, por incrível que pareça, né? Na campanha, você e a Manuela indo para a igreja. Por ser neto de quem eu sou e pelos restos mortais do meu avô, está na cripta de uma igreja pelo bem que ele fez como líder religioso. Absurdo isso aí. Tá certo. Eu vou abrir aqui o espaço para o Jairo Camargo, para o Jairinho Silva. Jairo Camargo é bom, né? Nosso Jairo Camargo está ouvindo o programa. É o nosso Jairinho Silva, Jairo Guilherme Silva, para fazer uma pergunta ao Fernando Haddad. Jairo, estamos caminhando para o final da entrevista. Professor Fernando Haddad, boa tarde a vocês. Estamos aqui acompanhando a entrevista e a minha pergunta é direcionada na área da educação. Nós percebemos aqui na região de Campinas, a Unimep fechou vários cursos aqui. Estamos enfrentando uma greve de professores de faculdade aqui de Santa Bárbara do Oeste. Enfim, o ensino universitário está passando por uma crise, até por conta da pandemia, professores sem receber salário, vencimentos, instituições fechando cursos. De que maneira o senhor vislumbra o futuro da educação para o nosso país, professor Haddad? Olha, você sabe que, até fugindo dessa dicotomia, né, que tentam se estabelecer entre direita e esquerda, eu fui o mentor intelectual do ProUni. Né? O ProUni foi a maior parceria público-privada já feita no Brasil, que permitiu ao jovem pobre entrar na universidade privada e não pagar pelo seu curso, estudar gratuitamente. Isso ajudou muito as instituições privadas. E a outra coisa que ajudou também foi o FIES sem fiador. Porque pobre não tem fiador, como você sabe. Então, se ele for exigir fiador de um pobre, ele não vai estudar. Então, nós criamos o FIES sem fiador com um fundo garantidor do governo e das instituições para bancar a fiança do menino que veio da escola pública e não tinha como pagar. Acabaram com esse programa. Isso aí tem prejudicado muito
a receita das instituições, que por sua vez acabam não dando reajuste salarial para professor, algumas estão atrasando o salário. Essa região é uma região rica do estado. Essa região já foi muito industrializada. Eu sou de um tempo, eu trabalhei na 25 de março numa loja de tecido com meu pai. Meu pai era comerciante. Era lavrador lá no Líbano e aqui no Brasil era comerciante. A gente ia direto para Santa Bárbara e Americana comprar tecido. Era um parque têxtil enorme na região. É uma região que ainda mantém um certo dinamismo econômico. Se você conseguir oferecer para o jovem da região alguma chance de estudar, seja numa instituição pública, seja numa particular, com apoio governamental, essa crise acaba. Nunca ouvi falar de crise em 7 anos de ministério. Eu fui 7 anos ministro da Educação. Não tive um mês de crise com ninguém. Todo mundo prosperou, todo mundo cresceu. Saímos de 3 milhões de matrícula para 8 milhões de matrícula na educação superior. E por aí vai, triplicamos vaga em creche, também com parceria com instituições conveniadas, isso no Brasil inteiro. Então, quando um governo quer, na educação, é fácil você fazer. E, na minha opinião, obrigatório, porque é a área mais importante para o desenvolvimento nacional. Tá certo, eu quero agradecer imensamente a participação aqui do Fernando Haddad no programa A Voz do Povo da Rádio Azul. A gente está caminhando aí para o final também do nosso programa, muito legal. Você disse que já veio em Santa Bárbara, Americana, várias vezes, que você venha em breve aqui tomar um café com a gente. Fica o nosso convite para que você venha aqui na emissora, nos estúdios, tomar um café com a gente aqui na Rádio Azul, na nossa cidade de Americana. Será bem-vindo, viu, Haddad? Muito obrigado, foi sensacional, de uma forma bem clara, objetivo, com a tranquilidade e com o equilíbrio que você tem, né? Eu passei a admirá-lo, inclusive, na última eleição, quando eu comecei, eu não acompanhava muito a sua trajetória, e depois fui procurar conhecer, falei, deixa eu conhecer melhor o Fernando Haddad. Até então sabia, lógico, ex-ministro, prefeito de São Paulo, mas fui me aprofundar mais, procurar conhecer mais a sua vida, seu legado, o seu trabalho, e é sempre com esse mesmo jeito, com esse equilíbrio, com essa sensibilidade, não há aquele radicalismo. Então é muito legal, muito bom a gente conversar com pessoas que pensam, que analisam, que debatem e que muitas vezes nos dá, inclusive, até a oportunidade de discordar, de debater, que isso que é importante. Tá bom, Haddad? Muito obrigado, viu? Parabéns pelo teu trabalho, um abraço para todos os seus ouvintes. Um grande abraço. Conversamos. Aceito o convite. Opa, vem tomar um café com a gente aqui, tá bom? Sim. Assim que você puder passar pela nossa região aqui, vamos torcer para essa pandemia, essa vacina chegar logo para todo mundo, né, Haddad? Se Deus quiser. Um abraço. Esse é o Fernando Haddad participando aqui do programa A Voz do Povo. Gentilmente a gente agradece a participação do Fernando Haddad aqui com a gente. Bom, estamos assim